Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelências nas nossas UTIs, nós estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista também. Você me encontra no Instagram no @SanclerBernardes e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informe e Ação. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube ou então de acompanhar a gente na sua plataforma de áudio preferida. Nosso episódio de hoje, ele tem, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui abordar, Débora, em todos esses episódios que a gente já falou até hoje. Nosso episódio de hoje tem um foco em discutir saúde baseada em evidências. E para falar disso, a gente tem um convidado extremamente especial para falar disso, uma pessoa que tem uma expertise muito grande na área e que trata esse assunto já nas suas redes sociais há um bom tempo com uma leveza muito grande e uma responsabilidade muito grande. A gente está aqui hoje com o José Alencar. José, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O José Alencar, ele é médico, cardiologista, arritmologista, né? Ele é do Instituto Danzi Pazanese e é autor de livros como o Tratado de ECG e o livro de Medicina Baseada em Evidências. José, seja muito bem-vindo. Eu vou te passar a palavra para que você possa complementar a sua apresentação e a gente começar a conversar um pouco sobre o assunto. Obrigado, Débora, obrigado, Sancler. É um prazer estar aqui. Eu adoro falar sobre saúde baseada em evidências, então eu acho que é a bandeira que eu levanto, é isso. Os profissionais têm que saber isso daí. Então, vir num espaço como esse, falar sobre saúde baseada em evidências, para mim é sempre uma honra e um prazer. Muito Obrigada. bom. A gente está muito feliz com a sua participação aqui, né? Porque quando a gente pensou em criar esse podcast, a gente também queria abraçar essas novas maneiras de se comunicar, né? Então a nossa ideia era entrar em algum meio de comunicação que hoje é importante, né? Como podcast. Mas a gente sempre teve uma preocupação assim com a responsabilidade disso, né? Então a gente sempre se preocupou com quem a gente vai conversar, quais os temas que a gente vai trazer, né? E trazer temas que fossem pouco discutidos, né? E aí a gente está muito feliz com a sua participação, a gente agradece pela sua disponibilidade já de antemão, porque eu acho incrível a responsabilidade que você tem lá no Instagram, por exemplo, né? Que é uma outra mídia social para falar sobre isso, assim, eu gosto muito dos seus posts, eu acho eles extremamente didáticos, leves, fáceis de entender, né? E aí a gente está muito feliz de ter uma pessoa assim com a gente hoje. Então, de antemão, já muito obrigada pela sua participação. E eu acho que a gente podia começar esse bate-papo, então, com essa ideia, assim. Bom, primeiro, é a mesma coisa, né? A gente da Físio usa muito prática baseada em evidência. Né? Medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência, é tudo igual? Não é? É tudo igual, Débora. Ó, eu costumo falar quando estou falando de ensinando conceitos mais estatísticos para trazer essa leveza, né, que você fala que eu tento trazer mesmo nos posts, né? A nossa vida tem que ser baseada em evidências. Se a gente ouve uma fofoca, a gente tem que se basear na melhor evidência daquela fofoca, né? Porque fulano e cicrana. Mas espera aí, como foi que você viu isso? Você conseguiu ver mesmo isso que você está me contando? Ou estava escuro? Né? Nós fazemos isso naturalmente. Por que É que a gente quase um não... advogado, né? Exato. Por que a gente não faz a mesma coisa quando alguém fala para a gente que saiu um novo estudo? Saiu um novo estudo que diz que adquirir tal determinada prática na fisioterapia é capaz de reduzir algum desfecho. Por que você não assume o mesmo papel? Mas espera aí, estava claro ou estava escuro? Qual foi a metodologia utilizada? Quantos pacientes tinha? Os braços eram homogêneos, os dois eram iguais. A única coisa que tinha diferente era essa prática que foi dada para um dos braços. Então, a nossa vida tem que ser baseada em evidências, e ainda mais quando se trata da nossa profissão e da nossa saúde e da saúde dos outros. Muito do que eu falo nas minhas redes sociais, eu estou pensando no meu futuro. Eu estou pensando em mim lá na frente. Quando eu chego e bato numa terapia que é considerada famosa ou considerada mainstream pela fisioterapia, medicina, enfermagem que seja, quando eu bato nela, eu não estou querendo ser chato. Eu estou pensando assim, quando for eu lá na frente, eu gostaria que tivesse uma coisa melhor. Então, eu vou começar a falar de agora já, para ver se alguém se toca disso, né? Então, é a mesma coisa, prática, saúde e medicina baseada em evidências. Eu acho só que o termo saúde baseada em evidências é o termo mais abrangente, né?
Mas, por exemplo, o meu manual de medicina baseada em evidências pode tranquilamente ser lido até por leigos. Se você vai lá na Amazon e vê os comentários, né, dos leitores, tem leigos lá escrevendo que leram um livro, estão tendo epifanias. Eu adoro quando alguém fala isso. Estou tendo epifania porque estou lendo o livro agora. Fico muito feliz com isso. Se esse conceito ele é tão abrangente assim, o que é que pode trazer para a gente entender o que efetivamente é uma saúde baseada em evidência e o que não é? Porque eu acho que a gente já está diante, isso é muito claro, né, de uma sociedade onde boa parte das pessoas que, inclusive, estão prestando assistência à saúde, talvez elas estejam distante do que é efetivamente a saúde baseada em evidência. Infelizmente, né? Por também não se ensinar isso nas universidades, e aqui eu cito qualquer universidade de qualquer lugar do Brasil da área da saúde, isso não é ensinado como deveria ser. Então, não se cria na cabeça do profissional de saúde sequer a necessidade de aprender, entendeu? Porque ele nunca nem ouviu falar do que é, de fato, saúde baseada em evidências. Então, eu vou começar a responder o que você perguntou, primeiro falando que não é saúde baseada em evidências. Para quem está nos ouvindo agora e está agora na graduação, ou já saiu da graduação, o que saiu da graduação, eu quero que olhe para o passado e veja se isso que eu vou falar foi apresentado como saúde baseada em evidência, porque não é, tá? Vamos lá, o que não é SBE? Bioestatística, não é saúde baseada em evidências. Eu não... Existe um capítulo no manual de MBE que é sobre estatística, que fui eu que fiz questão de escrever, eu mesmo. Claro, tem um matemático como coautor comigo, mas eu fiz questão de escrever para mostrar assim que, bom, se eu escrever esse capítulo, então qualquer pessoa consegue ler. Eu não sou matemático, não é minha especialidade essa, eu não entendo tanto de cálculos estatísticos muito avançados. Eu tenho um raciocínio, aí sim, né? Então não é bioestatística. Você entende o processo, né? Entende o que quer dizer, mas não necessariamente você precisa se aprofundar, né? Exato, exatamente. Se eu tiver que fazer um cálculo estatístico, daí eu já vou lançar a mão de softwares que vão fazer isso por mim, né? Não sou eu a pessoa que tem que gastar neurônio com isso, eu tenho que gastar neurônio com outras coisas, né? Então não é bioestatística, não é epidemiologia, não é. Se você teve na sua graduação epidemiologia e por isso você acha que teve saúde baseada em evidências, desculpa, não. Epidemiologia e saúde baseada em evidências bebem da mesma fonte lá no comecinho de cada uma delas. Nos fundamentos de cada uma dessas ciências existe um pouco de evidência científica, um pouco de ciência. Mas depois cada uma delas envereda para um lado. A epidemiologia envereda para a saúde pública, que tem uma importância brutal, seja na saúde do passado, seja no presente, seja no futuro. É por conta da epidemiologia que hoje nós temos expectativas de vida tão altas, né? E a saúde baseada em evidências envereda para outro lado, que é interpretar melhor a evidência científica que você está passando para o seu paciente. Tá? E isso aí qualquer profissional de saúde tem que fazer. Um enfermeiro, para tomar algum processo com o seu paciente, esse processo tem que ser baseado na melhor evidência disponível. Um fisioterapeuta, para prescrever uma determinada terapia a um paciente, essa terapia é melhor que seja baseada na melhor evidência disponível, né? Então, o que é saúde baseada em evidências? É a escolha, essa definição que eu vou falar agora, é a definição clássica de medicina e saúde baseada em evidências, tá? E eu vou pedir para que quando quem está me ouvindo agora ouvir essa definição, se pergunte o que tem de errado nela, tá? A definição é a seguinte: a escolha da melhor terapia disponível para os pacientes, né, respeitando a autonomia do paciente. O que tem de errado com essa frase? Absolutamente nada. A escolha, as palavras são perfeitas aqui. A escolha da melhor terapia. Eu não quero uma terapia qualquer, eu quero a melhor terapia. É a terapia perfeita? Não é isso que a frase diz. É a melhor. Eu ia colocar isso, não precisa ser o supra-sumo, né? Depende do que se tem disponível, inclusive, né? Disponível, exatamente, né? E para a gente saber o que é a melhor terapia disponível, nós temos que entender sobre ciência, porque a ciência é quem vai gerar essa evidência de se uma terapia é boa ou ruim, deve ser prescrita, deve ser utilizada ou não, né? E por fim, a frase ainda diz, respeitando a autonomia do paciente. Então, respeitando a individualidade, respeitando suas crenças, seus valores, né? Não adianta nada ter uma terapia que é ultra eficaz, mas que fere um valor moral daquela pessoa que está na minha frente. Ele não vai receber aquela terapia, né? Eu tenho que lutar para que, em vez de convencer essa pessoa, eu tenho que lutar para criar uma outra terapia que aí sim não fira os valores morais daquela pessoa. Então, não há nada de errado com essa frase, e isso é saúde baseada em evidências. Então, para a gente saber o que é a melhor
terapia disponível, nós temos que entender de ciência, porque os artigos estão lá. E nós vamos ler aqueles artigos e a gente vai ter que interpretar se a metodologia que aquele pesquisador utilizou para responder a pergunta que ele fez foi a metodologia correta. Ela realmente tem força estatística para determinar o que determinou. E se na segunda-feira, quando eu voltar lá para o hospital, eu vou passar a utilizar ou não. Isso é SBE. E isso, infelizmente, não é ensinado. Ensinados são os outros dois. E epidemiologia é fantástico que seja, não sou nada contra. Bioestatística eu sou médio contra. Mas eu sou a favor de ensinar SBE, coisa que não era. Sabe que eu ia deixar para o final, mas eu queria aproveitar, então, já que a gente está nessa conversa, e já trazer essa pergunta, então. O que você entende, acha, que são habilidades, então, necessárias para um profissional que quer atuar ali com o paciente com saúde baseada em evidência? Porque eu estava ouvindo o que você estava falando, né? Eu estava lembrando da minha graduação, por exemplo, né? Assim, o que eu lembro de ter tido, né, como saúde baseada em evidência? Olha, a gente vai tratar um paciente que tem esse problema. Procurem artigos sobre esse assunto e tragam o que o artigo falou que é melhor. Mas aí, se você parar para pensar, né, de tudo que a gente está conversando, e aí eu estou decidindo isso, mas cadê a parte do paciente, por exemplo, né, das crenças, né, da parte que entra dele? Então, eu fiquei pensando, né, isso, assim, eu concordo com você, se ensina pouco, o pouco que se ensina é talvez picado, né, desestruturado, e falta coisa ainda. Né? Então, eu queria que você tentasse responder isso para a gente, assim, quais habilidades, e aí técnicas e não técnicas, porque, por exemplo, acho que quando a gente lia artigo lá na faculdade, não era tão fácil jogar no Google, por exemplo, e ter um tradutor, né, e você traduzir o artigo inteiro. Então, você tinha que saber inglês. Hoje, será que precisa mesmo saber inglês para conseguir fazer saúde baseada em evidência? Eu queria que você falasse um pouco de habilidades aí que você pensa, tanto técnicas quanto não técnicas. Certo, vamos lá. Eu vou começar pela que já assusta muito as pessoas. Elas acham que é matemática. Muitos de nós, quando a gente tinha 17, 18 anos, quando a gente sentou na cadeira para fazer o vestibular, nós escolhemos uma profissão da área da saúde motivados a nunca mais ter que fazer um cálculo na vida, né? Se isso fosse verdade. Uma matriz, né? Principalmente fazer uma matriz, né? Não é? E aí você pensa, agora eu me livrei disso, né? E tem que saber um pouquinho de matemática só a ponto de você ter uma alfabetização científica. Isso chama letramento ou literacia, português brasileiro e português de Portugal. Letramento ou literacia estatística. Vamos lá, quem tá me ouvindo aqui agora, veja se você é capaz de responder essa pergunta, tá? O seu chefe vira para você e fala que vai reduzir o seu salário em 25% temporariamente. E depois reduz, você aceita isso, e 6 meses depois ele vira para você e fala: bom, agora eu vou aumentar o teu salário de novo em 25%. Então a pergunta que eu quero fazer é: esta pessoa vai ganhar a mesma coisa que ganhava inicialmente, diminuiu 25 e subiu 25. É a mesma coisa no final? A resposta é não. E se você não entendeu ainda porque é isso, então é isso. A gente tem que buscar esse letramento ou literacia estatística para que essas pegadinhas matemáticas não peguem a gente. Eu recomendo aqui, para essa habilidade, um livro muito interessante que serviu de apoio ao capítulo de estatística do meu livro, do Manual de MBE, que é o Como Mentir com Estatística. Então, você lê aquele livro, você vai entender várias estatísticas, várias maneiras que podem ser usadas contra você que está lendo um artigo científico ou vendo uma matéria de jornal, para enganar você a você tomar uma determinada decisão. Isso é um ponto, né? Um pouquinho só de matemática tem que saber. Inglês tem que saber também, mas embora acho que tá muito fácil hoje em dia. A gente clica no plugin lá do Google Chrome, do Edge, Safari, ele já vai traduzir, faz uma tradução honesta, né, para nós. Então eu acho que esse ponto aí já melhorou e já abriu bastante esses caminhos, né? E aliás, falando sobre isso, agora a gente tem o ChatGPT, né? Que facilitou, acho que ainda mais, né? Ainda mais mesmo. Hoje em dia você é capaz de fazer um Ctrl+C da metodologia de um artigo da parte estatística
e jogar no ChatGPT e perguntar: esse teste estatístico que foi utilizado é o teste mesmo correto para a pergunta que ele utilizou? Aí o ChatGPT vai te responder: sim, um pesquisador usou variáveis categóricas, então para isso ele usou o teste T de student, e assim vai. Então, isso também desmonopolizou muito, né? Pode ajudar bastante nesse ponto, né? São coisas que a gente nem precisa mais, como eu disse, né? Gastar tanto neurônio assim. Outra habilidade que a gente tem que ter a gente tem que saber raciocinar direito essas coisas, né? Nós temos que ser cientistas da nossa própria profissão. Eu sempre costumo dizer isso quando eu estou falando com médicos, eu aproveito esse espaço para falar também. Seja qual for o profissional da área de saúde, tem que ser um cientista, tá? E quando eu digo isso, não precisa você nessa hora já franzir a testa porque eu falei. Não, agora quer falar, então que eu não posso mais trabalhar no meu consultório, eu não posso mais dar meu plantão, eu tenho que ser um cientista? Tem que começar a pesquisar e publicar? Não é isso que eu estou falando. Não Eu é. só quero ser um beira-leito, né? Eu só quero ser um fisioterapeuta na beira do leito, né? E assim mesmo você tem que ser um cientista. Sabe por quê? Porque o paciente está na tua frente, você está na beira de um leito, né? E aí você vai entregar ciência para esse paciente ou não? Para Exatamente. pensar um pouquinho. Então, se você diz que sim, eu quero entregar ciência, então você tem que ser um cientista. Não é isso que eu quero dizer. Você não tem que ser aquele cara da pipeta ou da tabela de Excel o tempo todo. Não, você vai lá na beira do leito e aplica ciência. E para aplicar ciência, a gente tem que, conhecer ciência, né? Que aí é o segundo ponto, né? Ter um pouquinho de letramento estatístico e conhecer ciência, segundo ponto, tá? E a gente tem que se livrar um pouco de vieses, nos tornar mais imparciais na nossa vida. Isso é difícil, né? O mundo que a gente vive hoje, ainda mais com toda a polarização, nós tendemos a ser muito advogados de tudo, né? A gente tende a defender nossa posição com unhas e dentes, em vez de pensar cientificamente nas coisas. Então, em vez de ser cientista em vez de ser advogado sobre o que nos contam, sejamos cientistas sobre o que nos contam também, né? Esse é o terceiro ponto. E o quarto, bom, pelo menos eu pensei agora para responder, a gente tem que conhecer a ética também, porque nada vale você ser muito cientista e no final você não entregar a ética, seja na sua pesquisa, né? Seja no ambiente científico em que você trabalha, seja no paciente que você vai entregar. Veja que a ética está na definição de saúde baseada em evidência. Vou voltar para a definição, vírgula, respeitando a autonomia do paciente. A autonomia do paciente é literalmente um dos pilares da bioética, né? Então a gente tem que conhecer de ética também para a gente aplicar saúde baseada em evidências. Mais uma vez, seja para fazer uma pesquisa, porque hoje mesmo eu estava aqui à tarde aqui mexendo nas minhas planilhinhas do Excel, pesquisas, e hoje mesmo à tarde eu fico pensando assim, mas como é fácil eu clicar aqui nesta coluna aqui e mudar o resultado para que dê um Inventar qualquer coisa. resultado bom que vai ser publicado. Aí a revista vai publicar, entendeu? Como é fácil. E, de novo, a gente não tem que ser advogado, a gente tem que ser cientista. Isso não vai ajudar em nada a ninguém, né? Não é assim. Não foi isso que eu aprendi. Os valores morais que eu aprendi da minha família e na faculdade, né? Então, esse é um outro ponto que é nevrálgico aqui. A gente perdeu muito na pandemia com isso, né? Muitas pessoas não tiveram não juntaram esse tico e o teco aí, né? Pessoas fraudam as coisas. Então, se pessoas fraudam as coisas, eu preciso entender que a ciência também é fraudável. Então, eu preciso ler com uma visão de detetive e de cientista, né? O que está apresentado para mim. É mais ou menos por aí, Débora. Saber fazer a pesquisa, no meu manual de MBA eu trago uma pirâmide, que não é a pirâmide clássica que todo mundo conhece, seja de quem teve aula de epidemiologia, ou seja quem por acaso teve aula de saúde baseada em evidências, que é a pirâmide de evidências, né? Não é essa. A pirâmide que eu trago lá, eu trago uma pirâmide de busca de evidências, em que lá embaixo estão aqueles artigos pré-print, né? No meio estão aquelas revistas que não são predatórias, mas são revistas médio, né? Com baixo fator de impacto, com autores mais irrelevantes. Lá em cima estão as melhores revistas e acima delas estão as pesquisas pré-analisadas. E aí eu faço um adendo lá, pré-analisado, calma lá, que foi exatamente o que você falou no teu exemplo. Eu vou ler o que um autor falou sobre algum tópico. Então, eu tenho que primeiro confiar nesse autor. E a gente muitas vezes não conhece o autor, né? A gente lê o nome das pessoas e não sabe quem é. Às vezes, muitas vezes são pessoas de outros países até, né? Então, a gente sempre tem que ler dados pré-analisados por alguém com pera lá, um detetive aqui. Mas vamos ver o que foi que ele escreveu. Ele está sendo honesto aqui nas palavras dele e dá para perceber quando você ganha um pouco mais de experiência nisso, né? Que ele usou um teste estatístico que não deveria, que algum paciente sumiu,
E assim vai. Me chama a atenção duas coisas que você falou. Uma delas é sobre imparcialidade, né? E como é importante que o pesquisador que elabora um artigo científico ele seja imparcial, porque parece que as pessoas perderam um pouco a noção, elas acreditam que você tenha que provar alguma coisa. E dentro de uma boa ciência, qualquer resultado ele é significativo. Né? Você falou, você chega na beira do leito, eu vou escolher o que fazer com o meu paciente. Tem um trabalho que mostrou que tal coisa é ruim. É muito bom para você, porque você não vai fazer aquilo com o seu paciente. Tem um trabalho que mostrou que é muito bom, você vai fazer. Tem um trabalho que mostrou que é indiferente. Qual é a sua disponibilidade de recurso? O que o paciente quer? Então, qualquer resultado sempre vai ser bom. Então, a imparcialidade de quem produz a ciência, o artigo, e de quem lê a ciência também é muito importante, né? Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. E a outra coisa que eu acho que é importante, que você falou muito bem, é que a gente precisa desse mínimo, dessas habilidades que você falou. É lógico que a gente precisa do mínimo. E aí eu queria ouvir de você, isso tudo é treinável? Porque a própria assistência que a gente presta para os nossos pacientes, a gente precisa estar colocando a experiência sempre à prova, né? A gente precisa estar se capacitando e melhorando. Então, você acabou de citar isso, falou assim, mas com o tempo você vai pegando e vai entendendo melhor. Como é que você fez para o seu desenvolvimento para o domínio de saúde baseado em evidência? É treinável, mas não está sendo treinada. Eu recebo uns residentes e internos de medicina lá no meu setor, que é um setor de eletrocardiograma, ultra especializado, sabe? Os residentes que chegam, os internos que chegam, acho que eles têm até um susto quando eu começo a falar de eletro e de repente eu não estou mais falando de eletro. E de repente eu estou falando do paciente, de repente eu estou falando de uma doença e de algum termo da medicina baseada em evidências, porque ainda mais quando a gente se super especializa, aí é que a gente tende a esquecer do fundamento, né, da essência das coisas, né? E eu sempre tento trazer essa essência para eles. Então, quando a gente está lá conversando, eu falo para eles, aqui no eletro tem um sinal de alguma coisa, mas será que isso é indicativo da doença? Eu estou só com o eletro na minha frente, eu estou vendo sinais aqui, eu não estou vendo a pessoa. Qual é a probabilidade dele ter a doença, dado que ele tem esse sinal? E aí eu vou puxando dos residentes isso, né? E a maioria erra na primeira, porque são conceitos que eles aprenderam errado. O pouquinho que eles entenderam de saúde baseada em evidências ainda foi errado, ainda por cima, né? Então eles erram primeiro, e aí eu desconstruo com eles isso e mostro, não, tá aqui. Olha esse número, depois que ele tem esse sinal que você supervalorizava, que se você errar na prova da tua faculdade, você reprova, mas esse sinal só aumenta em 1% a chance de ter a doença. 1%, você acha que é mesmo tão importante assim de aprender? Tem mesmo que gastar neurônio com isso, não é melhor a gente partir para outras coisas. Então é treinável sim, mas quem é que fica fazendo isso o tempo todo, né? Quem que pega na mão do aluno e começa a conversar sobre ele, sobre esses achados? E quem que vai pegar na mão do aluno e falar, beleza, você indicou determinada terapia para o paciente? Tá certo. Qual é a evidência disso? Vai para casa, busca ela e amanhã a gente debate. E amanhã, Débora, a gente debate. Porque o aluno pode ir para casa, como foi mandado da época da tua graduação, né, que você contou, foi mandado você ir pesquisar alguma coisa, mas cadê o feedback depois? Então, eu acho que é muito importante no dia seguinte ter uma pessoa lá para dizer, tá, mas esse artigo que você encontrou aqui não significa nada. Quer ver? Por quê? A hora que ele escreveu isso significa que a metodologia foi assim. Então, com esse método que ele utilizou, ele não conseguia responder a pergunta que ele fez. Essa pesquisa não vale nada. Então, tem que ter uma espécie de acompanhamento mais horizontalizado. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Não é um encontro comigo, ou um bate-papo, uma conversa, um artigo que a pessoa lê, que pronto, ela já vai virar parte da vida dela. Parte da vida de nós todos aqui, pelo contrário, é um decoreba sem fim, triste, que não, assim, ajuda a gente a passar em prova, ajuda a gente a passar em concurso, mas não prepara a gente minimamente nem para dizer um oi para o paciente, bom dia. Minimamente para isso. Quanto mais entregar para ele a melhor terapia disponível, entendeu? É um decoreba, literalmente não entregar a melhor terapia disponível. É o oposto, a melhor terapia que eu decorei, né? Sabe que eu tava pensando que você estava falando, né? Não é ler um artigo e quando você falou, né, o que não é prática baseada em evidência, enfim,
Eu vejo muito isso. Acho que o pessoal pega um artigo e fala assim: ah, não, tô fazendo, né? Medicina baseada em evidência prática, porque eu li esse artigo, né? E aí tem todo esse contexto que você colocou. Mas, assim, analisando toda a tua fala, José, eu só consigo enxergar que existe um erro na cadeia inteira, assim, sabe? Porque são os alunos de graduação que não têm isso, né? Que não são treinados durante a graduação para isso. Aí, pelo menos assim, do que eu vejo em várias residências que eu conheço, por exemplo, de fisioterapia, isso não acontece na residência, é puramente uma repetição, às vezes, muitas vezes, né? O tocar o serviço ali, ou se não, é uma repetição do que o supervisor da residência, ou que às vezes nem é um supervisor, é algum plantonista ou alguém O que está lá, né? preceptor lá do dia. Do dia, uma repetição do que ele acredita, e aí ele só faz passar para aquele aluno, né? E aí não existe uma discussão, ou enfim, e do profissional, né? Então, assim, onde você acha que a gente vai parar, assim, ou como a gente consegue consertar tudo isso? Porque é isso, né? Não é que a gente fala assim, ele aprende na faculdade e depois, quando ele chega no hospital, o dia a dia tira isso dele. Não, ele não aprendeu. Mas também quando ele chega no hospital, o dia a dia tira isso do pouco ou qualquer nada que ele aprendeu, ou não dá a oportunidade dele aprender ou fazer, né? E depois ele fica sozinho, né? Ainda na faculdade ainda tem os professores que estão pecando por não estar transmitindo isso. Os supervisores e preceptores muitas vezes também não. E depois, quando ele fica sozinho, se ele não criou o hábito em toda a sua formação, aí que não vai ter mesmo. E se ele decidir fazer um doutorado, aí é a hora que ele vai aprender? Também não. Só para acrescentar aqui, piorar ainda mais isso, ser doutor no Brasil não garante nada do que nós estamos conversando aqui. Absolutamente. Tem que ser uma decisão nossa, minha, que eu, ou o Sancler, ou a Débora, a gente vai sentar e vai começar a estudar isso aqui, porque não é ensinado. E aí, como que você não conhece algo, não sabe nem que existe, porque nunca nem foi ventilado isso para você, como é que você vai atrás disso? Que importância você dá para isso? Né? As pesquisas sobre medicina baseada em evidências em um mês durante o Google são pífias. É coisa assim de 100 pesquisas no Brasil. 100. E muitas delas são relacionadas ou a meu livro ou a alguns podcasts sobre o assunto, saúde, prática baseada em evidências. Né? Muitas delas já são direcionadas. Eu ouvi falar que tem um livro legal, aí já vai direcionado, entendeu? Não é assim, o que é isso? Né? É pífio. E é pífio porque o aluno não sabe. Ele não é apresentado a maneira como eu julgo ser correta a nossa prática, seja qual for a nossa profissão de saúde. Por ele não ser apresentado nunca, ele também não vai atrás nunca e fica nesse marasmo, né? E respondendo a pergunta da Débora, aonde a gente vai chegar, Débora, a gente vai continuar nessa por muito e muito tempo, a não ser que mude. A não ser que mude na essência, a não ser que mude cortando mal pela raiz, entendeu? Transformando isso daqui que a gente está conversando numa coisa horizontalizada na graduação, nas graduações da área da saúde. Vamos ter pessoas falando sobre saúde baseada em evidências em todos os semestres da faculdade. O meu sonho, Débora, é um pouco utópico, eu sei o que eu vou contar, mas é meu sonho. Era assim, toda a aula da faculdade, toda, desde o primeiro semestre até o último, em todas as aulas, abriria a porta alguém especialista em saúde baseada em evidências. Aí abriria a porta, aí falaria assim, beleza, vocês acabaram de ter aula, né? E tudo que foi falado aqui, o que a evidência científica atual fala a respeito, é isso daqui. Pronto. Então, é utópico, eu sei, até porque seria um desrespeito ao professor que acabou de falar. Mas consegue perceber quantos professores mudariam o que ensinavam só se tivesse esse estímulo? Bastava ter uma pessoa que está assistindo por vídeo a aula e entrasse na aula depois, retrucando o que ele acabou de falar, que pronto, a gente já mudaria aí, cortaria o mal pela raiz. A gente já mudaria aí o ensino. Ele precisaria ser dessa forma também, né? Ele precisaria dar a aula para que a pessoa abrisse a porta e falasse, não tenho o que acrescentar, está tudo dentro das evidências científicas. Exatamente. É utópico isso, mas eu acho que seria a maneira como a gente cortaria de verdade, né? O mal pela raiz. E eu acho que o nosso trabalho de formiguinha, de continuar falando sobre isso, né? Por isso que eu gosto tanto de aparecer em locais como esse, para furar a bolha, para falar com mais pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente falar nisso, mais as pessoas vão perceber que isso é uma coisa importante, entendeu? É uma missão que eu peguei para mim. Eu costumo falar para os meus alunos, né? O Uber que trouxe você aqui hoje,
ele tem as missões, ele tem as maneiras dele, ele luta por melhores condições de trabalho, por melhores taxas, mais segurança no trabalho dele. Essas não são minhas lutas, porque eu não vivo isso. O que eu vivo, o que é para mim um problema sério, grave, é a falta de uma prática baseada em evidências nos nossos hospitais, nos nossos consultórios. Então, essa é a minha luta, essa é a minha missão. Eu acho que a gente tem que, quanto mais pessoas entrarem nessa missão também, a gente vai falar com cada vez mais gente, né? E só para terminar, também respondendo a Débora ainda sobre aonde nós vamos chegar, Débora, tem uma frase que pode soar um pouco pessimista, mas você vai entender quando eu falar que ela é pura verdade, tá? Se nós não somos munidos para entender de ciência durante toda a nossa graduação, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista, profissional da educação física, seja quem for, não é ensinado, tá? Então, todos os profissionais de saúde do Brasil estão a um passinho da picaretagem, um empurrãozinho. Basta dar aquele empurrãozinho assim, ó. Vai para a ozonioterapia, querido, vai, tá pagando bem. Pronto. Como você não é capaz de entender, se você está me ouvindo agora e está torcendo o nariz porque eu falei de ozônio agora, de novo, falta você entender a evidência, a ciência por trás disso. Então, como nós não entendemos disso, a gente está um passinho disso daí. Basta esse empurrãozinho, basta pagar melhor, basta aparecer uma coisa que está na moda, entendeu? E certamente na fisioterapia esses outliers têm aparecido, né? Essas terapias sem valor nenhum, mas que chamam muito os jovens, porque estão pagando bem, porque é fácil entrar, a barreira de entrada é muito pequena. Eu vou dar um exemplo médico, mas é rápido, prometo. Prescrição de hormônio esteroide estético, prescrição de bomba. Barreira de entrada mínima, não é uma ciência. O que você vai estudar se não é uma ciência? Eu quero prescrever bomba. No dia seguinte, você está no seu consultório prescrevendo bomba, se quiser. Tá? Basta ler um pouquinho ali, só para entender qual é a bomba que vende na farmácia e já prescreve. Né? Então, não tem barreira de entrada. É diferente de você fazer uma pós-graduação, uma residência, um doutorado, que aí você vai ter que investir tempo, investir dinheiro, né? E tudo mais. E o ganho é altíssimo, né? Não está no SUS, ainda bem que não está, ainda bem que a gente não está gastando dinheiro público com isso. Não está no convênio, o convênio é bobo, mas nem tanto, então ele não paga por isso também. E só resta o particular. Então, o paciente vai receber o profissional vai receber particular. Então, é perfeito. Para um profissional que não entende disso, o empurrãozinho foi esse daí, ó. Barreira de entrada é mínima, ganho é altíssimo amanhã já. Pode ir. E não sei se vocês sabem, tá? Mas na faculdade de medicina está cheio, lotado de gente que está nesse momento na faculdade cujo sonho é virar um prescritor de bomba. Como se isso fosse algo aceitável, tolerável, bonito até. É uma das coisas mais atrativas hoje em dia, né? Eu queria fazer 2 perguntas, mas vou fazer uma primeiro e depois eu volto. A gente estava falando disso, né? Então, da gente preparar esse aluno na graduação, enfim. Pensando assim, no profissional que já está lá na UTI, ele já se formou, ele já fez a residência dele, ele não teve nada disso. Ele está ali no dia a dia. Vocês conseguem pensar em qual que é o melhor jeito para ele? Porque ele teria que ler artigos científicos toda semana, ele teria que ir para congresso. Qual que é o melhor jeito, então, de quem está escutando a gente agora e fala, não, tá bom, quero isso para minha vida. O que eu faço, né? Porque eu acho que as pessoas, a princípio, sempre pensam assim, mas você falou isso no começo, mas eu não quero fazer mestrado, mas eu não quero fazer doutorado. Eu falo, gente, não tem nada a ver, né? Então, o que você poderia falar, assim? Você acha que quem agora está escutando a gente fala, nossa, é isso, preciso ir nessa linha. O que eu faço? Eu leio 1 artigo por semana? Eu leio 3 artigos por semana? Eu sigo alguém no Instagram? Enfim. Eu acho que a nossa atuação à beira-leito ela pode ser mais direcionada, sabe, Débora? Então, assim, você está diante de um paciente e ele tem uma determinada patologia. Ele está na sua frente e agora você vai eleger qual é a terapia que você vai fazer para ele. E você vai lembrar da sua graduação ou do que você aprendeu na sua residência que a terapia é essa daqui. E aí você vai prescrever porque essa é a terapia que você aprendeu. Ok. Mas nessa hora eu quero que você tenha, se você que está nos ouvindo, um pensamento científico nessa hora. Para de ser advogado. Seja cientista. Você é um advogado e diz assim, eu vou advogar por essa terapia. Não, você vai ser um cientista sobre essa terapia. Então, se você acabou de prescrever uma terapia hoje para alguém,
volta para casa e quando chegar em casa, você vai entrar na internet, abrir o Google, abrir PubMed, melhor ainda, tá? Há umas maneiras de pesquisar PubMed pelo Google, enfim. Faça uma pesquisa, tente encontrar de onde é que vem aquela conduta. Quem foi o autor que sugeriu que, para tratar determinada patologia, é isso que tem que se fazer. Esse é um exercício mental super legal. E cresce com tua erudição, entendeu? No dia seguinte, você vai dar um show na UTI. Você vai virar lá para o teu colega e vai falar assim, não, porque na década de 70, o fisioterapeuta Robertson descreveu aqui essa terapia e a gente usa até hoje. Então, cresce até a tua erudição, né? E nessa de você entender que foi o Robertson que sugeriu pela primeira vez, tenta ir lá, tenta baixar o artigo original do Robertson, que vai estar referenciado, e ver qual foi a metodologia que ele usou. Às vezes você vai se assustar, Débora, por exemplo. Às vezes você vai ver que tem... Na medicina tem muito disso. Tem terapia que foi testada em 10 pessoas. Sem grupo controle. E aí depois é usada por toda a vida, né? E está usada até hoje. Exato. Quando você vê isso, você se surpreende. Aí você pensa, bom, então essa é uma evidência fraca. 10 pessoas só, sem grupo controle, não foi comparado com nada. Então, se não houve braço comparativo, como é que eu consigo determinar que houve eficácia? Para determinar a eficácia, é a eficácia comparada a algo. Se não foi comparado a nada, não existe eficácia, né? Então, daí você passa... Então legal, ó. Primeiro, no dia seguinte, eu cheguei que era o Robertson que tinha inventado a terapia. Mas no outro dia eu já falei, sabe que você acredita que eu fui lá ler o artigo original do Robertson, com 10 pacientes só? Cara, pois eu estou muito decepcionado com isso. Será que... Eu vou pesquisar de novo, vou entrar de novo na internet. Vai que alguém já publicou um estudo mais recente e tal. Tudo que eu falei aqui é ter essa visão mais científica da coisa, entendeu? Eu acho que começa muito daí. Fique incomodado com o teu carimbo, entendeu? Tá carimbando aqui uma coisa, carimbou, certo. Aí tem lá um monte de prescrições suas, né? Se incomode com aquilo, se pergunte de onde vem, se pergunte se aquilo ali é o correto mesmo. Não acho que está tudo inventado. Nós estamos no ano 2023, gente, do calendário ocidental. Você acha mesmo, quem está ouvindo agora, que no ano 2323 as pessoas não vão olhar para nós aqui do passado e não vão achar todos nós uns estúpidos? Nossa, olha só o que eles faziam nas UTIs. Olha, em 2023 eles faziam isso na UTI. Caramba, né? É a nossa melhor terapia disponível hoje, né? Então vá atrás do que é a melhor terapia disponível. Eu acho que começa muito por aí, Débora. Eu não sou a favor de ser aquela pessoa que, eu vou agora ler, né, periodicamente, consistentemente. Você vai se perguntar consistentemente. Esse eu acho que é meu conselho. Perfeito. Não, achei sensacional. Até porque a pessoa, se ela não souber, né, se ela não souber interpretar, ela pode ler um volume grande de informações e não vai conseguir canalizar para o melhor possível. Mas sabe o que eu acho interessante, Sancler e José? Porque eu acho que se a gente tem muita ideia aqui de sair do óbvio, né? Se a gente perguntasse para as pessoas assim, né, para o fisioterapeuta lá da UTI, que vai lá todo dia, e a gente falasse, o que você acha que você tem que fazer para começar, então, a fazer essa prática baseada em evidência? Eu tenho certeza que as respostas óbvias seriam, então vou ter que começar a ir para um congresso. Então acho que eu vou ter que começar a ler um artigo toda semana. Então... E não é, né? Eu achei sensacional a sua resposta, porque você trouxe muito para a prática isso, né? Vai lá, olha, eu falo muito para os alunos assim, que o meu pensamento todo dia quando eu termino de atender um paciente, tinha mais alguma coisa que eu podia ter feito e que eu não fiz, né? E aí eu acho que é isso de outra forma, assim, né? E isso que eu fiz era o melhor que podia ter sido feito, né? Então deixa eu ir lá e vou pesquisar se aquilo era o melhor a ser feito, né? Então acho que foi sensacional a resposta, porque é muito fora do óbvio que todo mundo pensaria do tipo, não tenho tempo para ir no congresso, não tenho tempo para ler muitos artigos. E é interessante pensar que a maioria das pessoas, elas acabam trabalhando no mesmo contexto, né, sempre. Então, veja, se você vê sempre, a maioria das vezes você vê aquele tipo de paciente, quando você começa a se perguntar, daqui a pouco é isso, você está tratando seu paciente muito melhor, porque você já leu sobre aquilo, você já adquiriu aquela informação, né? Exatamente. É cíclico, né? Não é difícil isso, porque, como você falou,
é um número ali limitado de coisas com que você lida, né, na tua prática. Você é um fisioterapeuta, certo? Mas se você está na UTI, já não é de tudo que você trata, são das complicações da UTI. Então, das complicações da UTI já afunilou bastante. Ainda é muita coisa, claro, mas já afunilou. E aí, se você todo dia fizer esse exercício, o que foi que eu fiz aqui agora? Eu carimbei isso, tá certo. Mas de onde vem isso? Senta, vai pesquisar, vai estudar, vai ler os artigos originais. Quando eu falo originais, é aqueles lá do passado, que determinaram isso pela primeira vez. Dá uma lida na metodologia. Você vai elaborar uma mente científica que vai ser capaz até de rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, começar a elaborar perguntas, hipóteses, sabe? Então, esse paciente aqui na minha frente, na UTI, não está respondendo com uma determinada terapia. E a pergunta que eu quero fazer agora é: e se eu, vou dar um exemplo aqui, se eu aumentar a FiO2 para 100 agora, será que ele vai melhorar? Não há essa evidência. Eu sentei e pesquisei, ninguém nunca pesquisou isso. Pô, pode ser eu, então. Eu tenho aqui na minha frente, eu já tenho um paciente. Nessa UTI, com essa mesma patologia, passam assim uns 10 por mês. Eu acho que em um ano eu consigo fazer uma pesquisa legal e responder a pergunta. É a força do hábito, né? Criar a força do hábito. Eu queria incluir uma coisa utópica também nessa fala. Porque, assim, a gente está sempre falando sobre como dar o start para um profissional, para um aluno, como educar melhor voltado para a prática baseada em evidência. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, José. Existem também responsabilidades de se produzir uma boa ciência, né? Que recai sobre as revistas científicas, que recai sobre os pesquisadores, e aí eu estou pensando naquela pessoa que tem muita dificuldade de entender e de absorver a ciência. A gente deveria ter diretrizes, guidelines, recomendações feitas por pessoas que entendem de ciência, para que possa ser levado para os profissionais lá na ponta, né? Para que eles possam efetivamente receber aquilo que já é um pouco mais simples, porque também é muito tópico, eu entendo, concordo, está, pelo menos na fisioterapia, está dentro do código de ética, que a gente tem que oferecer a melhor terapêutica para o nosso paciente, mas de que as pessoas, às vezes, elas não conseguem andar nesse caminho, né? Nesse trajeto. Então, assim, também tem um lado de que quem produz a informação científica também tem um papel, uma responsabilidade muito grande para isso, né? Eu vou falar para você uma coisa, que é até uma frase que estava no meu fixado do Twitter, passou muito tempo lá. Eu costumo dizer o seguinte: um profissional de saúde, o post falava em médico, né? Mas eu vou expandir aqui. Um profissional tem que saber ler diretrizes. E um especialista tem que saber criticar as diretrizes quando são necessárias. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um cardiologista, arritmologista. Se chegar para mim um paciente que tem uma doença reumatológica, eu já soube o que é tudo isso. No passado eu estudei isso, mas não é mais a minha rotina, não é mais meu dia a dia. E eu também não vou gastar neurônio lendo, fazendo tudo que eu recomendei aqui agora, com reumatologia. Para quê? Se não chega paciente para mim. Chega um perdido paciente porque... esporádico que você porque errou o consultório, entendeu? Então, para que isso? Então, se esse um paciente chegou porque errou o consultório, está na minha frente agora, também ele quer uma conduta minha, né? Afinal de contas, eu sou um profissional de saúde, eu tenho que dar alguma conduta. Eu vou abrir a diretriz ali, tá? E eu vou ler, sabendo que eu estou lendo, uma evidência pré-analisada. E eu vou entregar a essa pessoa a melhor evidência pré-analisada. Só que a pré-análise, de novo, você tem que confiar na pessoa que está fazendo isso. Não foi você que fez a pré-análise. Você compra um livro, quando você lê uma diretriz, você está dando um voto de confiança àquela pessoa que está falando com você. Nada mais é do que uma conversa, um bate-papo. Ele está falando assim: eu li os estudos que você deveria ter lido. E eu acho que a terapia é essa, com nível de evidência A, pronto. Porque eu acho que é A. O meu colega podia achar que era B. Muitas vezes, não sei se vocês já participaram de elaboração de diretriz, muitas vezes é uma votação. O A teve 5 votos, o B teve 4. Aí fica A. Né? Então, pronto, você está dando um voto de confiança. Mas é o que resta para mim na reumato, porque não é minha especialidade. Como eu já disse, a gente afunila as coisas. Então, se hoje eu trato cardiologia e arritmologia, não vá pensando que é tudo de cardio que eu trato, não. Eu foco na arritmia, porque assim, o que eu posso fazer? Qualquer que seja a terapia que eu vou prescrever de arritmologia, eu tenho que saber de onde ela vem,
qual é a evidência que suporta ela, quantos pacientes, não precisa saber decorado o número, mas que método foi usado, foi o método padrão ouro para pesquisa ou não foi? Eu preciso de uma pesquisa nova. E se precisar, por que não sou eu que estou fazendo? Porque esse é o papel do especialista, eu defendo isso. Né? Quando afunila, aí você pode se debruçar sobre aquilo. E para as outras coisas que não são teu dia a dia, aí você lê a diretriz. Mas, se tem alguém com alguma dificuldade para fazer esta análise mais pormenorizada das diretrizes, eu acho que você está certíssimo. No pico da pirâmide de busca de evidências estão as evidências pré-analisadas, que são as diretrizes, guidelines, são as revisões sistemáticas, mesmo as meta-análises, muitas vezes. Estão lá no pico, né? Só que, mais uma vez, é você dar um voto de confiança, porque essa pessoa leu, essa pessoa tirou as conclusões dela, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe o que motivou ela a tomar as decisões, você não sabe se não entrou um dinheirinho para ela por causa da escrita da... Se não tem um viés aí, né? Se tem uma parcialidade. É isso aí, isso aí. Mas olha, as diretrizes são excelentes, mas eu recomendo que seja para aquela coisa que você não atua tanto. Se você afunilou, se você é uma pessoa que está de segunda a sexta em um ambiente único, então saiba tudo que pode acontecer de segunda a sexta lá para você, entendeu? E isso dá para saber, isso dá. Claro, surge de vez em quando, surge uma surpresa, alguma coisa que realmente é novidade ali. Com certeza vai surgir, tá? Mas a gente sabe que o nosso dia a dia, 90% das coisas se repetem. Então, naquilo ali que está se repetindo, vamos focar nisso. A gente precisa terminar, mas eu ainda quero perguntar duas coisas. E para a família? Como que a gente faz isso? Para a família, para o paciente, agora falando para o leigo que está ali com a gente no dia a dia. E aí, o que a gente pode pensar sobre isso? Assim, como que a gente passa isso para eles? Então, eu deveria sempre falar? Então, olha, eu vou fazer. Sou fisioterapeuta aqui da UTI, eu estou escolhendo esse equipamento, essa terapia para o senhor. Eu deveria passar, porque isso é o que melhor existe de evidência ou não? Como que você entende aí esse elo, né, essa interface, assim, conexão com agora os leigos, quando a gente fala em prática baseada em evidência? Débora, acho que essa é a pergunta mais difícil de todas, porque não tem evidência sobre isso. Né? A gente não sabe, literalmente, se é melhor conversar com o paciente expondo as incertezas do processo, porque tudo que a gente está falando no podcast hoje é sobre incertezas, né? Sobre será que é mesmo essa a melhor terapia? Eu vou pesquisar, né? Ou fazer por ele o melhor, não expondo tantas incertezas também, né? Eu acho que eu consigo já falar de cara que o pior é você não ir atrás da melhor terapia disponível. Esse é o pior que você pode fazer. Indo atrás da melhor terapia disponível, eu acho que você vai ter que sentir o paciente. Eu falo, eu acho, porque, de novo, a gente não consegue fazer uma receita disso, ou saber quantos por cento dos pacientes toleram melhor a incerteza ou menos. O que eu faço lá em meu consultório, por exemplo, a pessoa muitas vezes já me procura sabendo que eu sou esse médico que entende mais ciência, entende mais estatística, entende mais de evidência, né? Mais um pouquinho só, né? Mas entendo um pouquinho mais. Então ele já me procura dessa maneira. Quando ele já me procura por isso, eu me sinto super à vontade para compartilhar com ele as incertezas do processo. Só quer saber, isso daqui não tem tanta evidência assim, então eu vou deixar, por enquanto eu vou deixar de lado, a gente vai buscar esse outro exame aqui para ver se aí sim. Então eu exponho. Agora, uma pessoa que eu vejo que não, que já me procura por outra razão, que viu no Google, não a pesquisa de medicina baseada em evidência, mas viu cardiologia no Google e me encontrou, caiu no meu consultório, nessa pessoa eu também vou entregar a melhor terapia disponível, mas eu exponho menos a incerteza, porque ele não é tolerante a isso. Os nossos pacientes não são, nós não somos. O ser humano não é. Eu não sou. Eu que estou falando sobre isso não sou. Né? O meu ar-condicionado está ligado aqui. Eu não quero a incerteza de que temperatura vai fazer enquanto eu estou gravando o podcast. Eu quero que esteja a exatos 20 graus. Né? Então, nós somos avessos à incerteza. Né? O paciente também e acho que pode quebrar um pouco a relação. O leigo, o familiar também, Débora. Então, eu sinto um pouco. Se é aquela pessoa que não é nada avessa, que é também um cientista e não um advogado, eu exponho mais. Agora, quando eu vejo que não, que ele tem as crenças dele, que ele é um advogado das crenças dele, e que ele não está muito aí para as incertezas, ele quer ficar bom, eu vou fazer o melhor para ele ficar bom. O melhor que está à minha disposição, a melhor terapia disponível. Eu vou fazer, mas eu não exponho tanto a incerteza para ele, entendeu? Eu prescrevo.
Entendi. Mas quando a gente fala, como que a gente poderia fazer isso dentro de um cenário assim, onde o leigo conseguisse chegar num profissional e conseguisse, né, assim, o que você está fazendo é baseado em evidência, né? Ou de outras Questionar, formas. né? Vou te dar um exemplo, assim, por exemplo, hoje a gente sabe na UTI que quase ninguém deveria ficar sedado, né? Que a sedação não é a prática baseada em evidência com melhores desfechos, né? E aí eu passei por isso, por exemplo, da minha avó ir para UTI, e aí ela super sedada, e eu falava para minha mãe: você está indo na visita, mãe? Não é isso que se deve fazer, né? A ciência mostra que ela tem que ficar acordada. Converse isso com o médico, né? Então eu entendi o que você colocou, mas ao mesmo tempo a população de algum jeito ela precisa ser educada, não sei se essa é a palavra, né? Mas nesse sentido, assim, então, por exemplo, a gente teve uma vez aqui na USP um edital que saiu com o Santander, com esse objetivo, né, de expandir conhecimento para a população leiga. Aí a gente criou um site, né, chama Movimento Sul TI. E lá no site tem um pouco disso, assim, de olha, qual é a melhor prática na UTI? Se seu familiar tiver, veja se ele está acordado, veja se ele já saiu do leito, se não saiu, pergunte por quê, né? Então, nesse sentido, assim, eu fico pensando como que a gente pode contribuir também, então, para formar né, a população e buscar profissionais, enfim, o mais longe dessa picaretagem de hoje em dia, né? Não para a Eu acho que população ser especialista em saúde baseada em evidência, mas para que a população ela possa entender, inclusive no conceito que você colocou no começo, José, que ela tem autonomia, então ela precisa participar também do processo, né? Talvez isso, né? Não é um processo unilateral. Ele procura um profissional de saúde, o profissional de saúde determina. Tudo bem que muitos vão depositar em nós, profissionais de saúde, a probabilidade da certeza que você acabou de falar. Ele não quer ter certeza, ele quer que você tenha certeza do que você está fazendo. Sobe o sarrafo da nossa responsabilidade. Mas ela precisa entender também a população que eles fazem parte do processo, né? com certeza. Tem uma iniciativa que eu gosto bastante, não sei se vocês já ouviram falar, é uma iniciativa internacional chamada Choosing Wisely. Tem um braço aqui no Brasil, super bom, né? E eles têm lá algumas, são 5 recomendações, eu não sei decorar das 5, mas eu vou falar algumas recomendações, que são uma espécie de folder que você consegue entregar para o teu paciente na consulta. Até se desafiando, sabe? É bacana, porque você entrega para ele com 5 perguntas para ele fazer para médicos. E ele está na frente de um médico agora. Então, quem sabe a gente pode extrapolar isso para qualquer profissional de saúde. 5 perguntas que você pode fazer a qualquer profissional de saúde. Aí você está atendendo essa pessoa, entrega para ele o folder. Ele vai dar uma lida, opa, então tá bom. Você quer que eu pergunte? Eu pergunto. E aí manda, né? Então, eu concordo com você. O paternalismo não é benéfico à nossa população. Dessa maneira, a gente não os educa, né? Não é assim que a gente vai conseguir transformar isso daqui. Mas eu acredito que a transformação ela vai começar mais por nós, profissionais, e depois por eles. Eles vão ser uma impressão da nossa mudança, que ainda não começou, entendeu? Então, sim, a gente tem que abordá-los, sim, a gente tem que falar com eles sobre isso, sim, a gente tem que mostrar para eles algum grau de incerteza, né? E há iniciativas para isso, mas eu acho que primeiro começa conosco, tá? Então, sendo muito sincero, o que eu faço foi como eu falei. Eu vejo que a pessoa está mais aberta, eu vou falar disso. Se não está aberta, eu penso, eu não sou o professor aqui agora, infelizmente. Gostaria de ser, mas não sou. Então, eu sou médico e ele está procurando uma terapia. Eu vou entregar para ele a melhor terapia disponível, não vou enganá-lo, né? Isso aqui não vai acontecer. Mas, se um paciente está aberto, aí não, aí a gente conversa, a gente bate papo, aí eu mostro, eu pego meu caderninho, começo a fazer cálculo na frente dele, assim, que dá para entender. De novo, cálculo, quando eu falo cálculo, não me acham chato, não. Cálculo, é divisão, é um pelo outro, sabe? Vou mostrando para ele que a chance dele está aumentando, a chance dele está diminuindo com esse remédio, e assim a gente vai, né? E a iniciativa Choose Mais pode ser muito boa, como até uma ideia, como um start aí para a gente fazer parecido, né? Algumas das perguntas lá, só para finalizar, é assim: doutor, se você está pedindo esse exame para mim, o que vai acontecer se o exame for positivo? E se for negativo? Aí nas letras pequenas, quando o paciente lê, ele vai ler um conselho que é assim: se o médico responder
que a resposta será a mesma, tanto para o positivo como para o negativo, então peça a ele que não faça o exame. Porque você só vai gastar dinheiro e tempo e, às vezes, até pode ser um exame invasivo, né? Então, até mais que dinheiro e tempo você vai gastar com isso, né? Então, é uma listinha de perguntas que serve para esse letramento também das pessoas. Muito legal. Inclusive, tem o Choosing Wisely, ele fez uma parte de UTI também, e uma das coisas que a gente mais fala aqui no podcast é sobre movimentação e reabilitação dos pacientes, e um dos 5 pontos abordados foi esse, que o paciente não deve ficar imóvel, a não ser que ele tenha uma restrição absoluta para isso. Então, é para que o paciente familiar pergunte, por que eu tenho que ficar na cama dentro da UTI? Não era para me movimentar, né? E esperar esse tipo de pergunta. Bom, a gente já está no final do nosso podcast. Quer falar alguma coisa? Deixa, eu quero, a última, aproveite. Não, eu só queria que o José terminasse, né? A gente sabe que você está estudando a ética, né? Tá aí nesse contexto também. Eu queria que você terminasse com alguma. Eu ia fazer uma pergunta, mas, bom, eu vou fazer, aí você responde do jeito que você quiser. É antiético eu atender o meu paciente sem saber o nível de evidência daquilo que eu estou fazendo? Não, muito difícil, Débora, essa pergunta. Não é antiético, não dá para descrever como ética, não dá para descrever como antiético se depois o resultado é bom, né? Mas daí a gente pensa, bom, mas aí o resultado justifica, né? O processo? Não. Então, tem alguma mensagem sobre ética e prática baseada em evidência para a gente, por favor? Eu tenho, é assim, provavelmente vai ser a tese do meu doutorado, é sobre isso que eu vou me debruçar, né? Eu tenho uma tese que eu chamo de tripé da virtude em saúde. E nesse tripé ele é composto por 3 pés: o pé financeiro, o pé ético e o pé científico. O pé financeiro, no Brasil, está podre em qualquer profissional de saúde, porque todos nós profissionais de saúde, de qualquer profissão, somos remunerados por serviço. Então, para nós, quanto mais serviço prescrevermos, mais a gente ganha. Logo, isso aqui é uma aberração, isso daqui é aquele empurrãozinho que faltava para virar um picareta, entendeu? Então, esse pé financeiro já está podre em todos nós, eu incluso. Restam os pés éticos e científicos. Se esses 2 pés ficarem fortes, em pé mesmo, esse tripé não cai. Os 2 que sobram seguram o tripé em pé, o tripé vivo, tá? Mas se o pé científico e o pé ético ficarem podres também, aí não, aí você vai estar cometendo picaretagem, porque o tripé pendeu para cair. Você tem agora 2 pés podres, né? Bom, como que a gente resolve isso? Enquanto o pé financeiro não muda, nós temos que nos munir de conhecimento científico. Tudo no que eu comentei aqui agora. Esse é o pé científico, essa visão de cientista das coisas, né? Que eu quero que todos nós tenhamos. O pé ético são valores morais e é estudar sobre ética na profissão mesmo. Ler o código de ética da tua profissão, né? E pensar simplesmente no que é bom e o que é ruim, onde é que termina o teu direito, onde é que começa o direito do próximo, respeitar as pessoas, respeitar a autonomia das pessoas e tudo isso. Pronto, esse é o pé ético também, tá? Eu acho que se a gente respeitar esses pontos básicos, a gente não vai cometer picaretagem. O pé financeiro teria uma maneira da gente mudar isso para médio a longo prazo, que é a maneira como nós somos remunerados. Nós, profissionais de saúde, temos que ganhar muito bem. A nossa profissão é muito insalubre. A gente lida com muita incerteza, a gente lida com uma pressão enorme. Eu estava conversando com minha esposa e ela contando, né? Eu não posso faltar no plantão, porque se eu faltar no plantão, eu perco meu registro, sou caçado, é capaz de vir a polícia aqui. Qual é outra profissão que não é de saúde que tem a mesma carga de pressão? Então, nós temos que ser muito bem remunerados, mas muito, tá? Mas não por serviço. A gente tem que ser remunerado pelo valor que a gente entrega à sociedade. Então, nós temos que ser remunerados da seguinte maneira: eu cheguei para dar o meu plantão. E quantos % das terapias que eu prescrevi estão em diretrizes? 95%? Então, eu vou ganhar 95% vezes mais do que a outra pessoa que não fez. E assim a gente conseguiria também mudar um pouco, passar a basear mais também o lado financeiro na ética. Parar de prescrever tanto serviço para ganhar dinheiro, passar a prescrever serviço bom, porque o serviço bom é que me remuneraria. Como isso é para médio a longo prazo? Como isso é longo prazo, médio prazo, longo prazo, vamos ficar no pé ético e no pé científico, Débora. Eu acho que é essa a mensagem que eu quero passar aqui. Bom, a gente, para encerrar todos os episódios aqui, a gente sempre
pergunta se alguém tem uma dica, eu vou deixar uma dica, que é o Manual de Medicina Baseado em Evidências, né, do professor José Alencar, que é fantástico, é um livro que eu tenho aqui comigo e que eu uso para mim no dia a dia quanto profissional, e eu levo sempre para os alunos, para os residentes da graduação e da residência aqui por onde eu passo. Eu queria agradecer imensamente, José Alencar, pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho, como eu falei no começo, eu acho que esse é um dos episódios que tem um assunto, uma temática das mais importantes para a gente discutir. Eu espero que as pessoas assistam ou ouçam o nosso episódio e que aonde essa semente não estiver plantada, que ela possa ser plantada, né? Eu acho que é assim que todos nós, quanto profissão e quanto sociedade, a gente tende a desenvolver. Tá certo? Eu passo para a Débora agora, para ver se ela tem alguma dica ou para o encerramento dela, e depois ela passa para que você possa encerrar. A minha dica você já deu, então eu vou puxar outra, que é o Instagram do José Alencar, né? Para quem não segue. Eu acho que tem tanta coisa ruim no Instagram, né? Que a gente tem que valorizar o que tem de bom, e é engraçado, porque, por exemplo, eu minha área não é cardio, né? Mas toda postagem sua eu leio. Pelo instigamento que me traz, sabe? Pelas questões. Então, eu acho que vale para todo mundo, independente da área mesmo, porque aí eu termino e falo, putz, peraí, aquilo que eu fiz, né? Será que também foi por aí? Então, muito legal. A gente está muito, muito agradecido da sua participação, por você ter se colocado à disposição, gastado seu tempo aqui com a gente, e contribuído para que a fisioterapia possa ser uma profissão aí cada vez mais também, com esses 3 tripés que a gente comentou agora. Então, obrigada. Acho que foi uma conversa, uma aula e um banho cultural aqui em vários aspectos. A gente só tem a agradecer. Obrigada mesmo, José. Obrigado, Débora. Bom, eu vou dar uma dica também que já estava aqui do meu lado. Sempre falo sobre esse. Depois do Manual de MBE, o livro que você vai ler é esse daqui, ó. O Andar do Bêbado, Leonardo Mlodinow. O subtítulo é Como o Acaso Determina a Nossa Vida. Então, os graus de incerteza, um pensamento mais científico, mais racional e mais cientista. Esse é o livro que pode também, junto com o Manual de MBE, fazer essa epifania em você, que é o que está faltando para você ser essa pessoa que vai pesquisar tudo quando chegar em casa, né? Então, eu acho que é por aí. E eu quero agradecer muito o espaço. Mais uma vez, é uma honra para mim. Eu fico muito feliz quando eu venho a espaços como esse para falar, para furar bolha, para falar com mais gente. Então, por favor, quem me conheceu hoje, se gostou do que a gente está conversando aqui, me siga lá nas redes sociais, que é o @JoséNAlencar. E, para terminar, deixar os parabéns para vocês, né? Com o esforço que vocês estão fazendo em levar conhecimento científico e com uma missão boa. Eu falei aqui, todo mundo tem sua missão, né? Vocês têm as missões de vocês e são missões importantes, né? Então, parabéns também por isso. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom, obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Nos acompanhe, então, nas redes sociais. Vamos juntos aí trilhar esse caminho. Até o próximo episódio. Tchau.